Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos. Deu seu ensinamento, Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram e o que falei. Eles sabem que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos
e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou. Tu é o rei dos judeus? Jesus respondeu. Está dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou. Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu. Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes. Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam-o! Crucificam-o! Pilatos respondeu. Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os discípulos gritavam. Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Fora! Crucificam-o! Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu. O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única do alto a baixo. Disseram-lhe então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Por quê? Porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois a do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Cristo obediente, salva-nos. Que te Entregou na cruz e te recebeu a luz.
Cristo Jesus nos doa a sua vida para que nós também aprendamos a nos doar uns aos outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, o grupo que aqui acompanha, que nos ajuda também para a transmissão desta celebração como um direito da nossa vida religiosa, espiritual, chegar aos corações de todos neste tempo da pandemia, pela transmissão virtual. Estimados irmãos e irmãs presentes em suas casas nesta hora amarga para a história da humanidade, neste dia da sexta-feira, como se diz, da paixão do Senhor. Pela manhã tivemos a via sacra da fraternidade. E agora somos chamados a contemplar o Senhor morto na cruz e pensar algumas perguntas que nos ajudam também a refletir. A primeira grande pergunta que as pessoas se fazem: o que é a morte? É algo tão misterioso, enigmático, que mexe com nossa sensibilidade. O que é o sofrimento? O que é perder uma pessoa querida? O que é ter aquela ausência de alguém amado, a quem víamos sempre, agora não vemos mais? Nossos rostos humanos não veem. Por isso, o que é a morte para a humanidade? O que é a morte de tantos irmãos e irmãs? Morte dos irmãos, morte das pessoas amadas. Outra pergunta que se faz muito hoje: o porquê da morte? Por que as pessoas morrem? Este enigma continua presente na nossa história. Por quê? Nós não temos resposta diante deste porquê. E de repente começamos a pensar: aquela pessoa morreu, eu poderia ter me dado melhor com ela, poderia ter ajudado enquanto ela estava viva, poderia ter perdoado, poderia ter chamado para algo melhor, para a solidariedade, poderia ter tido um contato mais forte, mais amigo, mais íntimo, mais animado. O porquê? Por que essa pessoa morre? Por que tantas pessoas morrem? Por que mais de 300 mil pessoas morreram no Brasil? Por que tantos morreram nesta pandemia? Será que se tivesse havido mais cuidado, mais responsabilidade, mais zelo, essas pessoas teriam morrido? Nós fazemos muitas perguntas e não temos respostas para o porquê do nosso olhar, da nossa dor, do nosso sofrimento. Contudo, somos chamados a fazer uma outra pergunta: para quê? O para quê Jesus morreu? Para que as pessoas morrem? E por isso, nós já não ficaremos no passado ou propriamente no presente. Nós vislumbraremos o futuro. O para quê tem um sentido de redenção, de salvação, de resposta para a nossa fé, para as nossas indagações, inquietudes e dúvidas. Nós somos humanos, fraquejados pelo tempo, pelas intempéries da vida. Mas se somos criados, Deus nos ama e Deus não nos quer perder nenhum. Para Deus não existe um melhor do que o outro, todos são filhos. Hoje a gente espera, o Papa Francisco usa um verbo muito interessante: esperançar, olhar para o olhar além, para o além de nossas visões naturais. E assim poderemos, então, repensar o que essa morte do Senhor tem a ver com a humanidade, com todos nós. Ele é o servo sofredor que confia em Deus e não é desamparado, segundo o olhar do profeta Isaías. É obediente, segundo a palavra da carta aos Hebreus. E na sua obediência, ele alcança a glória eterna. Ele abraça nossas dores, é o sumo e eterno sacerdote que não manipula e não é manipulado, mas que doa a sua vida. Por isso, em 3 momentos também nós podemos pensar o grito de Jesus: meu Pai,
por que me abandonaste? Senhor, por que abandonaste? Existe essa espécie de inquietude na vida das pessoas. Parece que Deus abandonou o povo e deixou que as pessoas morressem tantas de forma tão triste, tão assim, desalentadora. Nós ficamos pensando, e aí somos chamados a refletir neste amor de Deus por nós. E por isso também, agora, neste texto do Evangelho de João, nós vemos claramente que o grito de Jesus também é uma entrega. Ele entrega a sua vida. Ele não é propriamente algo passivo da morte. Ele deixa que a morte aconteça. Do contrário, ela não aconteceria com ele, pelo seu poder divino. Mas, ao abraçar aquela morte horripilante, cruel, tão maliciosa, tão ali tramada, com todos os reveses que a artimanha humana são capazes de fazer, mas Jesus, ele entrega a vida. No Evangelho de João, não é somente as pessoas que matam Jesus, ele também entrega a vida. Conscientemente a entrega por amor. Por isso, agora realiza o grande plano divino para a nossa salvação. Ele quer que todos adentremos também neste mistério de salvação, que não precisaria passar por tanta crueldade. Os judeus tinham na cruz uma espécie de vergonha, de escândalo. Os gregos tinham uma espécie assim de loucura, um ser humano morrer pela cruz, mas para nós cristãos é instrumento da salvação. Por isso estamos hoje também celebrando o dia da cruz gloriosa de Jesus. Mas convenhamos, a cruz é um instrumento humano inventado pelas pessoas para oprimir, para tirar a vida dos outros, para tirar a dignidade. Por isso somos chamados a pensar também que nós poderemos ser Sirineus, Verônicas, ou Madalenas, ou Maria, ou José, ou aqueles que poderão ajudar o Cristo a carregar a sua cruz nos tempos atuais. Ao se celebrar a sua paixão, relembramos tantas paixões, tantas mortes também que ocorrem pelo mundo afora, pelo descaso, pela violência, pela maldade, como, por exemplo, pela maldade daqueles sumos sacerdotes, do poder religioso, que tinha de ser o poder que ligava as pessoas a Deus, mas ligava aos seus interesses, o poder dos romanos, o poder político constituído, que deveria ser usado para a justiça, para a igualdade, para a paz, foi usado para a omissão, para a indiferença. Mas, meus irmãos, como deve ser então hoje a nossa vida relacionada a Jesus Cristo? Como ajudar o Cristo hoje diante de tantos crucificados, tantas mortes nos hospitais, à espera agora do oxigênio, da vacina? Quantos que poderiam estar vivos no meio de nós se tivesse havido um pouquinho mais de amor à vida por quem detém o poder ou por quem poderia cuidar um pouco mais da vida da comunidade, sobretudo dos mais pobres. E um dia todos nós seremos questionados diante de Deus. No tribunal humano, religioso e político, Jesus foi condenado. Mas um dia todos também compareceremos diante do tribunal de Deus. E qual vai ser a palavra final? A justiça? A misericórdia? Haverá tempo da gente se converter, da gente ser solidário, praticar a caridade, ajudar quem sofreu? Pensemos então, irmãos e irmãs, no dia da morte de Jesus, da sua paixão gloriosa, abraçada com amor, pensando também na nossa morte. Contudo, sabendo que tudo passa. Essa pandemia também vai passar, com a graça de Deus, mas que venha logo todo o melhoramento da vida existencial, que nós possamos sair melhores desta pandemia, ajudando-nos uns aos outros,
comprometendo com a vida dos irmãos e das irmãs, promovendo essa vida, sobretudo daqueles que mais precisam de nós. Sexta-feira da Paixão, da morte gloriosa de Jesus, mas também da nossa salvação eterna. A Ele, o Cristo, entreguemos a nossa missão, entreguemos a nossa alegria de poder servir e de carregar a nossa cruz. Não fujamos da nossa cruz, ela faz parte da vida, mas se nós a carregarmos, como Cirineu carregou, como Maria, como tantos outros e outras, profetas do passado e do presente, com certeza seremos lembrados na história, como quem viveu, como quem apenas não morreu, mas viveu a vida por amor, como Jesus viveu. Ó cruz gloriosa, a ti, ó cruz, também nós hoje nos colocamos para crescer, para converter, para que nós carreguemos nossas cruzes e ajudemos os irmãos e irmãs a carregarem a sua cruz.